Muito bem-vindos ao podcast Remax Zona da Mata. Eu, Eduardo, estou aqui hoje com o Matheus e a gente tem a ilustre presença do Gabriel Villarreal, que veio aqui compartilhar alguns momentos e compartilhar conhecimentos com a gente. Ele que é um especialista em encantar os clientes e vai mostrar um pouquinho dessa história aqui hoje para a gente. Muito bem-vindo, muito obrigado pela presença, Gabriel. Obrigado, Dudu, obrigado, Matheus. Estou aqui à disposição, cara, evento fantástico. Parabéns pelo evento, adorei a energia da turma aqui. Meus parabéns. E vamos lá, manda aí que é você que manda aqui. Primeiramente, queria deixar para você essa parte de se apresentar um pouquinho para o pessoal de casa, para o nosso público, para eles conhecerem quem é o Gabriel Villarreal, e depois a gente entrar em algumas perguntas e questionamentos sobre o que você é especialista e uma correlação disso com o mercado imobiliário também. Bacana, bacana. Eu sou Gabriel Villarreal, sou palestrante de 19 anos e sou especialista no método DIF. Eu tenho uma relação de longa data de amor com a Disney e isso traduziu também em estudo. Então eu tenho 4 formações dentro da Disney, 4 certificações internacionais e eu me dedico a ensinar as pessoas insights, conceitos e técnicas que a Disney utiliza na sua empresa, seja nos parques, seja na empresa em termos gerais. Então a gente fala muito sobre cultura, muito sobre vendas, muito sobre tecnologia, mas principalmente os assuntos que eu mais gosto, atendimento e vendas. E acho que é aí que a gente se encontra muito. O mercado imobiliário tem tudo a ver com vendas e com atendimento. E o mercado imobiliário hoje em dia é o mercado que eu mais comunico na minha carreira como palestrante. É o mercado que eu mais visito, são os melhores palcos. Eu sou totalmente apaixonado por mercado imobiliário e na forma onde tudo isso que eu sei se conjuga e se comunica com aquilo que vocês fazem. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Eduardo. Boa noite, podcast Remax Zona da Mata. Eu queria aproveitar a sua introdução para conversar um pouco sobre a metodologia Disney, que é conhecida mundialmente como encantamento ao cliente, atendimento ao cliente, e de como a gente podia trazer isso um pouco para o nosso mercado, para o mercado imobiliário, para o atendimento no dia a dia do corretor de imóveis. O que eu sempre falo? A primeira coisa é parar de focar no mercado e focar no cliente. É sair do macro e ir para o indivíduo. Por quê? Porque a experiência do cliente ela é sempre individual. Então o que a gente tem que entender? O que eu acho importante o mercado imobiliário entender? Que ninguém acorda querendo comprar ou vender um imóvel. Se as pessoas pudessem, não contratariam um corretor de imóveis. Como também se elas pudessem, não contratariam um palestrante. O cliente ele não quer o imóvel, assim como o cliente não quer o palestrante. O cliente quer uma mudança positiva na vida dele através dessa contratação. Então, quando alguém me contrata para uma palestra, eles não querem apenas o discurso. Eles querem um impacto gerado no público, nas pessoas que ali estão. Esse é o objetivo. O objetivo não é o Gabriel falar. O objetivo é o resultado que isso causa na vida das pessoas. A mesma coisa com o mercado imobiliário. O mercado imobiliário é sobre o objetivo daquele indivíduo sendo realizado através de uma transação imobiliária. Então a transação imobiliária é o meio para se atingir o objetivo. E aí a gente vai separar o mercado em 2 tipos de pessoas. As pessoas focadas exclusivamente na venda, ou seja, no próprio resultado. O que elas vão querer? Elas vão entender que a transação imobiliária é o fim, que a finalidade é ter uma transação imobiliária. E as pessoas focadas no atendimento, na fidelização, na construção de histórias, que vão fazer o quê? Vão entender o seguinte: essa pessoa deseja algo para a vida dela através do imóvel. Então esta pessoa está procurando uma mudança positiva na vida dela e é com isso que eu vou me conectar. Porque nessa mudança estão as emoções dela, estão as esperanças dela, a visão de futuro dela, tá a forma como ela compreende a vida dela, o que é melhor e pior para ela na opinião dela. Quando a gente começa a focar no ser humano e não no imóvel, a gente compreende um universo de emoções que fazem com que a gente aumente o resultado, inclusive das nossas vendas. Porque o que a gente procura entregar para o cliente é aquilo que efetivamente ele dá valor, de forma individual e única. Perfeito. Muito bacana. E como que a gente pode fazer para esse atendimento no mercado imobiliário, que normalmente é muito burocrático assim, para que ele seja uma experiência memorável para aquele cliente? Boa pergunta. A burocracia ela existe e você não tem poder com relação a ela. Mas vou te trazer aqui um paralelo. A Disney tem fila. A maior parte do tempo que você passa dentro dos parques da Disney é em fila. A espera é maior que a curtição, é maior que o tempo da atração. Uma montanha-russa, longas filas, uma montanha-russa que você vai passar 2 minutos nela, 3 minutos nela, vai ter uma fila de 2 horas, 1 hora e meia.
Então, eu quero que você veja e entenda a partir desse exemplo que não é a burocracia que mata a experiência. A questão é o que acontece além da burocracia. Então, se tudo virar apenas burocracia, a única experiência que teve foi a burocrática. Agora, se ao entorno disso houver criação de relacionamento, uma compreensão daquela jornada individual desse cliente, uma compreensão do mapa de emoções que estão guiando ele. Eu posso comprar um imóvel porque eu tenho uma vaidade para atender, eu posso comprar um imóvel porque eu quero constituir uma família, eu posso comprar um imóvel porque eu quero procurar segurança para minha família e aí eu estou com instinto de proteção. São pessoas totalmente diferentes. Ou como eu falo, 20 pessoas compram o mesmo imóvel por 20 motivos diferentes. Qual é o segredo de uma experiência pessoalizada que o cliente vai sentir como especial e única? Entender o motivo individual dele. Se através desse motivo individual você consegue entregar uma experiência personalizada, a parte da burocracia pesa menos. Como a fila acaba pesando menos na Disney. Agora, o que é importante? O importante com o cliente é você alinhar expectativa com relação à burocracia. Tem uma coisa que eu falo que é assim, tem uma palavra, na verdade tem uma frase que fica na minha lousa, na minha sala, que é escrito assim, ó, entre aspas, o próximo passo é, 3 pontinhos. Você quer utilizar a burocracia ao teu favor? Cria uma previsibilidade. O cliente não é que ele não gosta da burocracia, ele não gosta da incerteza. Se você falar para ele, ó, a partir de agora eu vou precisar 7 dias para fazer uma avaliação de documentação, ele vai te dar os 7 dias. Mas se você simplesmente não comunicar a ele que você precisa desse prazo, ele apenas vai achar o quê? Não estão mais falando comigo, não vieram falar comigo. Trabalha a previsibilidade, porque toda vez que o que vai acontecer é aquilo que foi previsto, eu me sinto seguro por um lado e eu confio em você pelo outro. Porque afinal de contas, o que você disse que ia acontecer, aconteceu. Você me pediu 7 dias para a documentação e retornou. Você me pediu mais 2 dias para um contrato e retornou. Então toda a burocracia numa esteira de previsibilidade para o cliente vira uma experiência saudável, vira uma boa experiência porque eu reduzo a ansiedade. Se são 7 dias, ele não está no 3º dia ansioso por uma resposta. Se bem que hoje a gente vive numa época, o pessoal pega no Mercado Livre e fala vai chegar em 48 horas e a pessoa já há 5 minutos está olhando pela janela. Tem esse cliente também. Mas o que eu te digo é, pega aquilo que teoricamente é ruim, mas é inevitável e converte na melhor experiência possível. E outra coisa, tenta surpreender o teu cliente. Se o teu prazo interno é 5, fala 7 para ele e responde em 5. É o que você fala sobre percepção, né? Que a gente fala sobre percepção. Agora, eu me sinto seguro com você toda vez que aquilo que você disse que vai acontecer, acontece. Se você trabalhar a previsibilidade e você me entregar dentro daquilo que você tornou previsto, meu nível de confiança em você aumenta. Eu te vejo como um profissional de outra categoria. Por quê? O que a gente tem como estereótipo das profissões? De todas elas, vamos pegar do corretor. Uma das coisas que se tem do estereótipo de corretor é as coisas não vão ser feitas no prazo. Mas quem controla o prazo é você. É você que diz o prazo e é você que controla o procedimento. Use a previsibilidade ao seu favor, porque você gera menos desgaste com o cliente, menos desgaste emocional no cliente e você gera mais valor para a tua relação com ele. Legal. Deixa eu só criar uma pergunta a partir do que você mencionou. Algumas coisas não estão no nosso controle. Por exemplo, uma previsibilidade do tempo de venda de um imóvel. Como que você acha que a gente deveria tratar isso com a expectativa que o cliente tem, a necessidade que ele tem, para que ele não se frustre numa caminhada que é longa, dura, mas que ele sinta a confiança que a gente está ali do lado dele também? Eu gosto desse tema porque você utilizou a palavra imprevisibilidade. Não é imprevisível. Acontece pouco, é improvável. Mas provavelmente 99% dessas situações você já tem elas mapeadas. E o que eu te digo é, tenha um plano. Tenha um plano. Exemplo da Disney. Se você quer ir numa montanha-russa, você está na fila 1 hora para uma montanha-russa e ela é uma montanha-russa aberta. Choveu, a atração fecha. Porque não é seguro e para a Disney a segurança vem em primeiro lugar. O grande valor da Disney, o primeiro valor é a segurança acima de qualquer outro. A montanha-russa vai fechar e o meu tempo de fila, infelizmente, você perdeu. Mas o que a Disney vai fazer? Ela tem um plano. Ela vai te dar um ticket que vai autorizar você a entrar sem fila
ou na mesma atração mais tarde quando reabrir, ou em qualquer atração do parque. Agora imagina só, eu estou numa montanha-russa que não é a mais disputada do parque. E como ela quebrou, eu estou extremamente frustrado. Mas aí na saída eu recebo o quê? O ingresso para qualquer atração, inclusive para a atração mais disputada e de maior fila do parque, que eu posso entrar sem fila. Eu peguei aquilo que a gente chama de experiência trágica e converti em experiência mágica. Quando eu falo que você tem a possibilidade de ganhar isso, você começa até a desejar, tomara que quebre. Porque se quebrar, eu sou premiado. Então, se está no teu radar, a grande dica é, tenha um plano de como agir. Na palestra a gente falou, o que fazer se o picolé cair no chão? Todo mundo sabe que o picolé cai no chão todo dia, dê outro picolé. Às vezes o mercado imobiliário fala muito de imprevisibilidade, como se os acontecimentos fossem inéditos, e não são. Eles acontecem pouco, eles são indesejados, eles são improváveis, mas não são imprevisíveis. Então, se você sabe que isso acontece, tem uma cartilha. O que eu faço quando isso acontece? Como é que eu gero algo no meu cliente que faça um contrapeso à experiência negativa? O Walt Disney falava o seguinte, o cliente precisa de 7 experiências positivas para esquecer uma experiência negativa. A missão nos parques da Disney é criar 70 experiências positivas para cada experiência negativa, porque o cérebro esquece. Minha dica seria, as coisas tidas como, entre aspas, imprevisíveis, que na verdade são improváveis, mas que acontecem. Tenha um plano para elas, coloque o plano em execução e que esse plano tenha no centro disso a satisfação do teu cliente. Vai demorar mais? Como é que a gente compensa isso? Tenha uma estratégia e principalmente comunique toda a sua equipe de qual é a estratégia. Porque o grande problema que a gente tem nas empresas é quando algo der errado, as pessoas não sabem o que fazer. Isso gera uma paralisia. Então, eu vou ver com o meu gerente vai ver com o gestor vai ver com o diretor vai ver com o presidente. Enquanto ninguém sabe o que fazer, a gente tem um cliente frustrado, aguardando. E um cliente que está frustrado e está aguardando, ele acha que a empresa não se importa com ele. Acho que a principal coisa é, tenha um plano para as coisas que dão errado e deixe todo mundo saber. Porque quando der errado, pelo menos o cliente tem uma pronta resposta e ele se sente bem atendido. Bacana. Queria falar um pouco da cultura da Disney. Como enraizar essa cultura do atendimento, da excelência, com todos da organização? Esse é o maior desafio. Porque cultura é o que acontece quando ninguém está fiscalizando o que acontece. Uma cultura que é imposta à força, uma cultura que é tirânica, não é uma cultura, é uma obrigação. O que a Disney faz é o seguinte, e eu gosto muito disso. Para você entrar na Disney, a primeira coisa que vai ser avaliada em você é teu comportamento. Se você é uma pessoa que não sorri, se você é uma pessoa que não dá bom dia, se você não é uma pessoa alegre, você pode a técnica que for, você não vai entrar. A Disney fala, contrate por atitude e treine por aptidão. É mais fácil eu contratar a pessoa certa e treinar nela a técnica do que eu tentar contratar a técnica e depois mudar a pessoa. E essa é uma dica. Às vezes nas agências você tem um corretor de altíssima performance que porém tem um comportamento tóxico. Esse cara derruba a performance de todo o resto. Esse cara faz mal para a empresa. E uma empresa que tem cultura vai defender a cultura acima do resultado. E vai pôr esse cara para fora e premiar a equipe que está na cultura. Uma empresa que só foca em resultado vai deixar que esse cara seja uma liderança. Só que esse cara vai ser o cara premiado, esse cara vai ser o cara aplaudido, esse cara vai ser o cara reconhecido. Ou seja, não temos cultura. A Disney fala uma frase que é a seguinte, cultura antecede lucro. Ou seja, qualquer lucro que você tenha, que seja proveniente de atitudes e ações que estão fora da cultura, está matando a tua empresa. O único lucro bom de ter é o lucro que é consequência da aplicação correta da nossa cultura. E isso o gestor tem que ter esse pulso. Primeiro, de educar. Segundo, de comunicar. E somente após essas duas fases de punir. Educação para que você saiba o certo e o errado. Comunicação para que eu permita que você se corrija quando estiver errando. E se isso não servir, a Disney fala, contrate lentamente, demita rápido. Tome o tempo que for para conhecer a pessoa que você vai contratar. Mas na demissão, seja ágil, porque uma pessoa fora da cultura é uma contracultura. Ela é uma prova de que sua cultura não existe.
E ela contamina, né? Ela contabilidade gera uma outra cultura que não é a sua. Ela coloca em xeque a tua cultura. Ela diz a sua cultura não existe. E normalmente ela diz isso na tua frente. E você tolera. Você tolera porque tem resultado, você tolera porque é antigo de casa, você tolera porque é uma pessoa que tem uma amizade. E quando você faz isso, você torna uma empresa sem cultura. E não tem problema ser uma empresa sem cultura. Agora, o que você não pode é defender uma cultura que você não pratica. Perfeito. Outro pensamento que a gente vê muito também e ouve sobre a Disney é que ela se preocupa muito com os mínimos, os pequenos detalhes, seja da experiência do cliente, do atendimento e algo nesse sentido. Trazendo em paralelo para o mercado imobiliário, quais você acha que são esses pequenos detalhes que os corretores e as imobiliárias têm que estar sempre atentos para desempenhar um trabalho de excelência, que é o que a gente busca no nosso dia a dia? A primeira coisa que eu acho é aquela frase que eu adoro, que eu falo nas palestras, que a fórmula do sucesso para a Disney é se dedicar àquilo que os outros não querem investir tempo, dinheiro ou esforço para fazer. Não é fazer melhor o que o outro faz. Então, às vezes, o mercado imobiliário se confunde nisso. Eu preciso fazer melhor o que o outro está fazendo. Isso não é o que muda o jogo. O que muda o jogo é você focar em algo que ninguém está fazendo. A grande inovação de experiência do cliente é você ter foco em fazer o que nenhuma empresa faz. Gabriel, mas isso então vai ser algo grande? Não, pode ser algo pequeno. Pode ser qual é o teu tempo de resposta. E não estou falando de resposta robotizada. Porque a resposta robotizada é rápida. Mas depois que o robô cumpre aquelas etapas dele, quanto tempo demora para um ser humano falar comigo? Olha só, se eu for mais disponível, eu sou percebido pelo cliente de outra maneira. Se eu for menos invasivo, também. Qual que seria assim o melhor conselho que eu posso dar? Isso é de dentro da Disney. Procurem os estereótipos do seu mercado. Entenda os estereótipos. Tenha a disponibilidade de saber tudo o que de mal os clientes pensam da sua profissão. E isso não quer dizer que você é aquilo. Isso é o que as pessoas pensam naturalmente porque foram viciadas com isso. Pegue esses estereótipos e crie comportamentos que te afastam deles. Crie formas de atuar onde a pessoa não vai falar uma frase que ninguém gosta de ouvir. Típico corretor. Como no meu caso, na minha outra profissão, típico advogado. Quando a pessoa fala típico advogado, o que ela está dizendo é: você acabou de validar todos os estereótipos negativos que eu tenho sobre você, que a história me ensinou, que a sociedade me ensinou. Agora imagina o seguinte, a pessoa diz o seguinte: cara, encontrei um corretor que não é nada disso. Você marcou a experiência dela. Então, se eu puder te dar um guia, o guia é esse. Não tenha medo, liste todos os estereótipos negativos da tua profissão e veja que atitudes você pode ter que demonstrem que você não se enquadra naquilo. Isso já te coloca num outro patamar, isso te tira do bolo e torna você único, torna você uma pessoa que tem uma personalidade fora do estereótipo. E aí, quando você está fora do estereótipo, o seu cliente vai se permitir conhecer você. Porque quando você está dentro do estereótipo, ele acha que ele já te conhece. Maravilha. Por fim, eles falaram que a gente estão saindo do nosso tempo. Queria aproveitar só um último gancho, talvez, de falar como talvez esse encantamento ao cliente, o atendimento diferenciado, pode trazer recorrências e futuros negócios que surjam apenas de um atendimento, ou essa recorrência que a Disney tem em trazer novas pessoas, porque quem gosta volta, quem volta traz alguém. É isso? É o que eu falo na palestra. Quem conhece gosta, quem gosta volta, quem volta traz alguém. Esse é o grande segredo de uma empresa que tem 80% de recorrência. De cada 10 pessoas que vão para a Disney, 8 voltam e quando voltam levam alguém. Você queria isso no seu negócio, com certeza, mas por que elas voltam? Elas voltam porque algo foi acima da expectativa. E elas voltam porque a Disney tem uma cultura e uma estratégia tão clara que o que você encontra na Disney, você não encontra em outro lugar. Vou dar um exemplo de uma frase. A Disney fala o seguinte: o cliente quer férias. Nós vamos dar para ele memórias em família para o resto da vida. Por quê? Porque férias eu posso tirar em qualquer lugar. Eu tenho centenas, milhares de destinos no mundo que eu posso tirar férias. Então, se o time da Disney falar,
Nosso engajamento é que a pessoa tenha boas férias. Boas férias, existem muito boas férias pelo mundo, mais baratas, mais próximas, mais acessíveis. Férias que você não precisa de visto americano. Olha, é difícil chegar até a Disney. A Disney não pode te oferecer apenas férias. Então o que o time tem que estar engajado? Não basta a pessoa gostar das férias dela. Ela tem que todo momento criar memórias que pelo resto da vida ela vai lembrar. E ela tem que criar momentos que ela cita que ela somente vai reviver se ela voltar. É por isso que quem gosta volta. Porque você quer reviver algo que você vê que em outro lugar não vai acontecer daquela maneira. Esse é o poder de ter uma cultura que vira uma identidade. Quando a tua cultura vira uma identidade na mente do teu cliente, ele diz: o que eu encontro com você, não encontro em outro lugar do mercado. Logo, eu vou procurar você. E a satisfação que eu tenho em ter recebido o que você faz, a admiração que eu tenho pelo teu trabalho vai fazer com que eu indique você para outras pessoas. Perfeito. Queria agradecer em nome do podcast Remax Zona da Mata. Obrigado. Prazer estar com você. Muito obrigado. Muito É obrigado. uma honra participar aqui com você hoje. Eu e o Matheus aqui da Remax Zelos. Muito feliz mesmo de estar junto com você, já assisti várias palestras. E hoje aqui frente a frente, trocando ideias sobre o mercado imobiliário também. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês, obrigado a Remax Zona da Mata, obrigado Dudu, obrigado Matheus. E evento fantástico. Parabéns e até a próxima, porque quem gosta, volta. Obrigado.